Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação, e eu falo sobre alguma empresa, mas chegaram muitas dúvidas lá no Instagram com relação à quantidade de renda e qual o tempo que poderia demorar para chegar essa renda. Então eu fiz aqui uma planilha bem bacana e que vai trazer muito mais informação do que só isso. Eu acho que vale a pena vocês observarem aqui nesse vídeo de hoje. Então as duas dúvidas principais que chegaram, que eu tô tentando trabalhar aqui no vídeo, é essa, né? O RoGRNGT, ele falou que tem 1 milhão e que é renda para se aposentar com FIIs, mais Tesouro Selic, mais alguma coisa. O André Luiz, por exemplo, 1,5 milhões de patrimônio, 5K de aporte, se acha fácil dobrar em 4 ou 5 anos. Então são dúvidas aqui que a gente vai trazer e que é importante que vocês tenham uma noção do que a gente vai falar aqui, porque muita gente acaba entrando na Bolsa de Valores com pensamento errado e acaba perdendo dinheiro. Então depois da vinheta, como vocês já sabem, a gente começa. Enquanto tá tocando a vinheta, cara, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso que é importante para que a gente possa subir e chegar a cada vez mais pessoas. Quando a gente fala sobre ganhar renda e você viver de renda na Bolsa de Valores, a gente precisa ter em mente alguns fatores que são importantes aqui. O primeiro deles, até se você tiver em fundos imobiliários, renda fixa também. A primeira coisa é que a tua rentabilidade ela varia. É claro que na renda fixa varia menos do que na bolsa, mas ela varia também, né? Então, se você tiver, por exemplo, um CDI, hoje está rendendo 3,75%, há 2 anos atrás estava rendendo 2%, há 4 anos atrás estava rendendo 6,5%, então isso também varia. Então, a pessoa tem que tomar a primeira coisa muito cuidado na hora que ela vai trabalhar com os números, porque se ela botar que ela vai conseguir 13,75% na renda fixa daqui para sempre, ela pode estar cometendo um equívoco. Na verdade, eu acredito que ela vai estar cometendo um equívoco, né? A segunda coisa que a gente precisa entender bem quando a gente está falando de renda é o seguinte, né? A gente tem um determinado patrimônio, esse patrimônio vai gerar renda para a gente. Então a gente precisa ter dentro dele empresas ou ativos que paguem rendimentos. Então eles têm que pagar ou cupom de juros ou, enfim, rendimentos de fundos imobiliários ou dividendos, que é exatamente essa coisa aqui que está escrito, ó, uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de recebimentos. Então mesmo que você tenha ganho na Mega Sena, se você ficar sacando 1 milhão todo mês e não ganhar o valor, não ganhar renda nenhuma sobre isso, uma hora até os 108 milhões lá que deu para cada pessoa vai acabar também, né? Porque mesmo que seja uma bolsa muito gorda, dependendo de quanto você saca e você não tiver renda, ela acaba também. E aí a gente tem aí dois problemas, né? O primeiro problema é quanto eu posso projetar que eu vou ganhar. Segundo, qual seria uma boa renda de saque? Então vamos dar uma olhada aqui na planilha agora para a gente poder ver a primeira delas. Bom, então para vocês terem uma ideia aqui, ações, por exemplo, tá? Eu tô pegando primeiro o BOVA11, que é o ETF do Ibovespa. Eu peguei mês a mês aqui de dezembro de 2022 até o dezembro de 2008, né? Peguei 13 anos aqui de BOVA11 e fiz aqui um estudo que eu acho que é interessante da gente poder observar. Então aqui, olha só, eu tô pegando períodos. Tá? Então, 12 meses, em variações de 12 meses, foram 156 períodos de 12 meses. 92 o BOVA11 ficou positivo. 71 deles, ou seja, praticamente a metade, ficou maior do que 6%. Maior do que 10%, 64%, maior do que 30%, 21 vezes de 156. Isso em períodos de 12 meses. Né? Quando a gente vai aumentando o período, e aqui eu estou sempre falando de retornos anualizados, né? Então seria
Por exemplo, se você tivesse segurado o BOVA11 por 2 anos, você teria perdido em média 3,87% ao ano aqui. Aqui em 4 anos você teria ganho 5,79% ao ano. Então sempre os dados aqui em cima estão anualizados, estão ao ano. Né? E olha só que interessante, né? Quando a gente pega aqui 96 meses, que é um período de 8 anos, quer dizer, se você mantém um investimento em BOVA11 em 8 anos, ele passa a ser todos eles positivos. Então aqui o que era quase um cara ou coroa melhor para você, né? Um 60-40, agora é um 100% aqui, em 8 anos. Tá? Então, esse é um ponto que é muito importante que esteja na cabeça de vocês. Bolsa de valores é para longo prazo. E quando a gente fala longo prazo, a gente não está falando 3 meses, 6 meses ou 1 ano. A gente está falando de realmente longo prazo. Tá? A gente costuma falar 5 anos, mas eu gosto até de falar mais, eu gosto de falar 10. Porque 5 anos, ó, de 108 períodos, 81 deram positivo. Então, 27 deles deram negativo, que é um percentual ainda expressivo. Então, 8 anos aqui deu bem, né? 10 anos eu acho que é um período mais seguro. Vai ter algumas vezes que vai ficar negativo, mas você deve ter aí positivo praticamente em 100% dos casos. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, maior que 6%, já deu mais do que a metade, né? Mas só que aí o que acontece? Você já não tem mais 30% anualizado em nenhum deles. Né? Então esse é o grande problema do ETF. Então quer dizer, eu quero investir em bolsa, ok, mas eu não quero ficar analisando a empresa, vou pegar e vou comprar logo o ETF de BOVA11. O que acontece é que o teu retorno anualizado vai ser mais ou menos pífio. Né? Se a gente pegar aqui no longo prazo, você vai poder esperar o que? 6% ao ano, isso nominal. A inflação nos últimos 10 anos foi 6,11% média. Então, quer dizer, a bolsa repôs a inflação só. Não adiantou muita coisa. Então, você vai precisar saber escolher algumas boas empresas ou vai ter que acertar um determinado ciclo. Mas aí é algo que você não vai ficar para sempre. Né? Eu acredito que a pessoa consiga mais do que isso. Se você pegar dados desde 1968, eu já fiz vídeo, a gente vai ver que dá inflação mais 7. A gente tem alguns períodos que dá inflação mais um número negativo, dá inflação mais 0, como está agora, e tem períodos que dá inflação mais 17, por exemplo. Né? Isso é o maior do que a gente viu ali num outro vídeo que a gente fez. E aí eu preferi, ao invés de pegar em outros períodos e etc., eu preferi pegar algumas empresas para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, quando a gente pega o mesmo estudo em lojas Renner, que é uma empresa que está caindo aí 14% nos últimos 12 meses, 17% aqui, ó, que chegou a cair 42% em um período de 12 meses aí no passado, ó, quando a gente compara junho de 2021 com junho de 2022, a gente vê que quando a gente segura ela por 8 anos, a gente vê que em 3 desses períodos ela teve rendimento maior do que 30%. Você vê que em quase todos ela deu rendimento maior do que 12% ao ano. Tá? Então já é algo muito mais plausível. Provavelmente o rendimento médio dela vai estar ali em 15, 16, 18% ao ano. Quando a gente pega a Raia Drogasil, a gente vê algo similar. Na verdade, de 72, ela tem 72 até o maior do que 12. Ainda tem 23, quer dizer, uns 30, 31, 32% das vezes ela deu um retorno maior do que 30% ao ano. Né, o que é algo bastante expressivo quando você pega 8 anos seguidos. Quando a gente já passa para essas outras empresas aqui, a gente já tem mais volatilidade. E aí, de forma proposital, eu peguei, por exemplo, Ezetec, é uma empresa que todo mundo gosta muito, né, no ramo de construção. Talvez aquelas pessoas que busquem empresas mais consolidadas é aquela que eles mais vão gostar. E você vê que mesmo a Ezetec em um período de 12 meses, ela teve períodos aqui de queda até de 55%. Recentemente, no junho de 2022, foi 52% de queda em um período. Né? Mas a gente vê que quando a gente está aqui de novo em 8 anos, ela até mesmo em 6 anos, ela dá todos os períodos positivos. Você vê que ela dá aqui, ó, uma grande parte acima de 12%, mesmo sendo da construção, mesmo sendo cíclica. E aí,
Eu aproveitei para pegar outros exemplos aqui que seriam empresas mais controversas. Tá? Então aproveitei para pegar a Gerdau aqui, que é uma empresa bem cíclica, né? Que depende muito do preço do aço, da commodity, do minério de ferro, da sucata de aço e coisas do gênero. Então a gente vê aqui, ó, que já tem uma queda de 64% em um período, mas a alta é 268%. Né? Quando a gente pega a EZTEC, ó, 249, Raia Drogasil 246, então provavelmente a Gerdau não é melhor do que essas outras. A gente agora até está com a impressão que ela tá, porque ela está positiva aqui. Né? Mas no longo prazo ela não é melhor do que as outras. Só que ela tem mais volatilidade. Em um período de 12 meses, você às vezes consegue uma rentabilidade maior. Mas você vê que em 8 anos ela não tem nenhum período de 30% ou mais. Né? Então é importante a gente ver isso. Em períodos de 8 anos, ela teve só 39 positivos. Né? As outras era tudo positivo, ó. EZTEC 72 de 72, Raia Drogasil 72 de 72 e Lojas Renner é 70 de 70 porque foi uma falha minha aqui na hora de pegar os dados. Aí a gente vai para a Magazine Luiza. A Magazine Luiza ela tem um problema que ela começou a negociar ali em julho de 2011. Então só tem 42 períodos nesse período aí de 8 anos. E você vê que ela conseguiu em todos eles acima de 30%. Ah, mas ela caiu 88% recentemente. Pois esse que é o grande problema. Provavelmente no futuro ela não vai mais conseguir retornar esses 30%. E aí a gente está falando de uma empresa mais cíclica. Né? E por fim eu peguei aqui uma empresa de propósito, a Oi, né? Mostrando que ela em períodos de 8 anos, nos últimos anos, ela não ficou positiva nunca. E que porventura a gente pode errar uma ou outra recomendação aqui ou você uma compra na tua carteira, tá? Então, quando você para e observa uma carteira como um todo, diversificada, com boas empresas, né? É claro que uma empresa entrou em recuperação judicial, você não vai continuar com a empresa, porque você só está piorando o teu resultado, né? Então a empresa demonstrou alguma melhora, você pode até comprar, mas ela não confirmou essa melhora, você se desfaz dela e entra em empresas boas. Essas empresas como Oi, como Magalu, por exemplo, até mesmo a Gerdau, que ela tem um pouquinho mais de fundamentos, você deve botar ela como uma pitadinha da tua carteira. Ela não pode ser o grosso da tua carteira, porque senão você vai perder rendimento. E por fim, a planilha aqui que eu acho que é importante para responder as dúvidas lá do início das pessoas. Eu acho que já ficou bem claro que você num portfólio completo, inclusive com renda fixa, com FIIs, com ações, você tem como projetar quando você pega períodos de 8 anos, de 10 anos, alguma coisa em torno de um rendimento esperado nominal entre 9% e 14% ao ano e dependendo das ações que você coloque até mais do que isso. Dependendo do período que você consiga, até muito mais do que isso, como a gente viu, né? A Magazine Luiza ali batendo 30% em todos os períodos que ela teve ali de 8 anos. Né? O IPCA esperado, eu tenho aqui uma sugestão de botar entre 3% e 6%. E aí eu peguei o exemplo das próprias pessoas, por isso que esse valor inicial está de 1 milhão, né? Pegando primeiro a pergunta aqui de uma pessoa que fala, né, quanto aposentar aí com 1 milhão. Ele não chega a falar quais são os aportes mensais que ele tem, nem a renda dele. Então eu estou supondo aqui que tem ainda um aporte de 5 mil, uma renda de 20 mil, e a gente vê que com esse 25% de aporte sobre a renda, a pessoa conseguiria retornar o aporte dele numa renda segura em 18 meses, conseguiria a própria renda dele sacando só metade do rendimento real, né, em 160 meses, por exemplo. E se a gente diminuísse aqui o retorno esperado, claro que vai piorar aqui, mas mesmo assim não é algo que é tão problemático. Você continua sacando metade da tua renda real. Mas você vê aqui 43.220. Isso aqui dá mais ou menos sempre a metade dos dividendos que você recebe, tá? Então, sei lá, se teve lá uma carteira, você recebeu da Itaúsa, sei lá, R$ 1.000 de dividendos. Você saca 500 e deixa 500. É o jeito mais fácil de você fazer isso. E aí você vai ter a valorização da ação, deve julgar mais ou menos IPCA. O dividendo, que seria o extra, você saca metade e deixa metade. Seria o mais simples possível.
tá? E aí você tem esses números aqui, quer dizer, ele vai conseguir retirar de renda o aporte dele 43 meses e se aposentar em torno de 220, mesmo nessa projeção aqui de cenário de rendimento esperado nominal menor. Se a gente pegar a outra pessoa que mandou aqui mensagem para a gente, que tem 1.500.000 e ele tem 5.000 de aporte, a pergunta dele já é diferente. Ele não quer saber de renda, ele quer saber de dobrar patrimônio, né? Então, dobrar o patrimônio, a gente vê que com 12% aqui, nessas condições, no mês 60, você vai ter, ó, 2,5 milhões. Você não consegue dobrar o patrimônio. Eu não aumentei aqui os aportes e eu estou botando o rendimento real, tá? Então isso aqui já está descontando, de certa forma, a inflação. E se eu aumentar aqui para 14%, por exemplo, dá 2.753, né? 16% aqui, a gente já teria 2.986. Aí dobra aqui no 61, vai. Então, quer dizer, você teria que conseguir 16 com uma inflação de 4, né? Um rendimento real de 11,54%. Se parar para pensar, né? Claro que 1,5 milhão não tem proteção do FGC, mas tiveram aí vários CDBs sendo oferecidos, né, com prazos de 5 anos, de 6 anos, a 16%, 16,5%, 17% por alguns períodos aí. Então, se você conseguir alguma coisa dessa, você consegue chegar nessa dobra de valor, inclusive investindo em renda fixa, o que mostra para mim como é um bom momento também de se investir em todas as classes de ativos, né? Mas bolsa acaba estando descontado também por causa disso, mas a renda fixa não deve ser retirada de um portfólio nesse período. Quer dizer, a resposta para ele é: você consegue dobrar inclusive com renda fixa. A única coisa é que, como o teu valor é grande, você vai ter que pegar e botar ali uns 120, 125 mil em cada emissor e vai ter que dividir aí uns 12 emissores para você conseguir ter a proteção do FGC em todos eles, né? E mesmo assim você tem a regra que você não pode sacar mais do que 1 milhão do FGC. Talvez essa pessoa vai ter que já se expor em fundos imobiliários, ações, coisa do gênero. Tá? Acabou dando um vídeo maior do que eu estou acostumado, né? Esse vídeo de quarta-feira, que é sem enrolação, mas eu acho que foi bacana, porque muita gente está com essas dúvidas de renda e de aporte, quanto meu patrimônio pode chegar a render, e eu acho que a grande conclusão desse vídeo é a seguinte: cara, quer investir em renda variável, você tem que pensar 10 anos. Você não pode pensar menos do que isso. Tá? E quer viver de renda, você tem que saber quanto você pode sacar dessa renda, né? E aí depois você deixa o juro composto trabalhar para você, tá bom? Abraços a todos, bons investimentos. Sei que algumas pessoas vão perguntar sobre essa planilha. Essa planilha vai ser uma aula que eu vou acabar dando nesse mês lá na carteira plena do Dica de Hoje. Então eu vou acabar deixando disponível para quem for da carteira plena, mas no final do mês eu devo acabar dando essa aula lá e com muito mais detalhes, né? Aí a gente pega os alunos lá, a gente fala para eles, a gente pede as informações deles, a gente calcula em tempo real, enfim, fica até mais interativo, tá? Abraços, bons investimentos, até a próxima e feliz ano novo de novo. Tchau, tchau, pessoal.